Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Compartilhe para nós. Boa noite a todos os amigos e amigas. Estamos mais uma vez com uma live no programa Identidade do Capoeira. Essa noite com um convidado muito especial, contramestre Tchê, de Recife. E vou passando agora para o mestre Dunga fazer a sua apresentação e logo em seguida temos a apresentação do contramestre. Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão nos assistindo, que vão entrar. A gente, dando continuidade à proposta de produzir conteúdo produzir conteúdo significativo para as redes sociais. A gente traz hoje a presença do contramestre Tchê. É uma pessoa com conhecimento ímpar, principalmente na área educacional, as questões relativas à universidade e a seus estudos. Desde a primeira vez que eu entrei em contato com o contramestre, ele se mostrou muito à vontade, nos deixou muito à vontade para fazermos o trabalho. Eu queria deixar de público aqui já o meu agradecimento ao contramestre Tchê, e pela disponibilidade, pela atenção que sempre tem conosco, né, nos bate-papos informais, nos bate-papos com o senhor, contramestre Tchê. Muito obrigado novamente por nos propiciar esse momento. Está com o senhor. Bom, agradeço desde já Obrigado. Boa noite para todos e todas. Desde já agradeço aí o gentil convite, né, do mestre Dunga, do contramestre Fly. Agradeço desde já o tempo de cada uma que possa ter interesse aí no nosso bate-papo virtual. Já antecipo que não estou aqui para nenhum determinismo, apenas, modesta parte, apresentar uma leitura da realidade acerca de algumas questões que possam ser colocadas e que eu possa tentar contribuir de alguma maneira. Então, para a gente já se situar, contramestre, coloque para nós como é que o senhor começa a sua vida na capoeira, aonde o senhor conhece a capoeira, quais os primeiros contatos que o senhor tem com ela, para a gente poder contextualizar e se situar nesse universo da capoeira, e depois a gente passa para a universidade, por favor. Bom, tranquilo. Eu sou filho de militar, né? Meu apelido tá aí, Tchê. De repente isso até gera uma curiosidade aí na terra de vocês, né? Porque estou falando aqui do Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, embora tenha nascido em Canoas, no Rio Grande do Sul, né? Pelo meu pai ser militar da aeronáutica e ter aquele processo de transferências, né? Residi 2 vezes no Recife, né? Uma vez em Florianópolis, né? E basicamente eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Mas me criei em outras localidades. Isso não significa nenhum demérito, claro, à cultura gaúcha, que muito respeito, mas acabei me constituindo mais, né, em Pernambuco, onde conheci a capoeira no ano de 94, num clube de sargentos da aeronáutica chamado Clube das Águias, né, no ano de 94, na época, né, com um professor de capoeira chamado Engenhoca, né, Djalmir Falcão. Hoje ele é policial federal, né. Conheci no clube uma curiosidade espontânea, nada muito elaborado, meio que aquela perspectiva de ter uma novidade no clube, né, esportivo e social dentro da Vila Militar, né, e junto com a turma não foi aquela coisa muito assim de ter uma perspectiva, foi mais uma curiosidade que foi sendo potencializada no decorrer dos anos com outros agrupamentos que também passaram pelo clube, né? Eu passei por 4 instituições de capoeira, hoje eu estou na 4ª. Então eu começo em 94, em 95 não tem capoeira lá no clube, né? E retorno em 96 e continuo desde então.
Por que eu estou fazendo essa pausa, né? Eu gosto, com todo respeito a quem pensa diferente, eu gosto sempre de falar do tempo de fato envolvido. Então, eu iniciei em 94, de uma maneira mais, reafirmo, como acho que todo mundo, né, de certa forma, espontânea, né? E quando eu digo espontânea, eu não estou tirando o valor disso, uma curiosidade, né, querer conhecer, olhar o pessoal falando bem daquele trabalho, né? 95 não tem, né? Fico aguardando, fazendo outras práticas disponibilizadas pelo programa, né, do Clube da Aeronáutica, o chamado Clube das Águias, né? Depois, em 96, passa a ter uma nova oferta com outra instituição, né? E mais na frente eu vou para não o clube dos sargentos, mas vou fazer no clube dos oficiais, porque aí para de ter no clube dos sargentos e tem no clube dos oficiais um outro agrupamento, né, com o qual eu fico até o ano de 2001, né, quando, por questões, né, gerais, como acho que acontecem com diferentes configurações, vamos assim dizer, né, eu junto com o meu atual mestre, que é o mestre Vulcão, a gente, com outras pessoas, a gente funda uma instituição de capoeira, né? Hoje eu faço parte da chamada Associação Capoeira Interação, mas desde já registro que este trânsito, né, por diferentes configurações, foi um trânsito mais inicial, né? Depois, com o tempo, até pelo processo de maturidade e identificação, a partir da terceira instituição eu fiquei mais tempo, né? E até estar nessa quarta, com a qual eu permaneço até hoje. Inicialmente, essa oscilação, ela não significa demérito a qualquer processo de ensino-aprendizagem, avaliação da capoeira, mas meramente um adolescente que estava transitando entre opções e num processo de descoberta daquilo que poderia identificar melhor a minha demanda. Mas eu enfatizo isso para não parecer demérito com relação a nenhuma configuração anterior. Contramestre, me diga uma coisa, e como é que a sua entrada se dá dentro da universidade? Como é que o senhor chega na universidade, já entra com a capoeira de uma forma formal, perdão, né, perdão a palavra, já entra formalmente com a capoeira dentro da universidade, ou isso se dá aos poucos? Como é que é a sua docência dentro da universidade? Por favor, mestre. Então vamos lá, né? O início é de uma maneira assistemática. Por que digo assistemática? Eu fui procurar o curso de licenciatura plena em Educação Física na UFPE, motivado pela capoeira. Mas, por favor, quando eu digo motivado, eu não estou dizendo aqui que a formação é algo determinista para qualificar qualquer que seja a opção. Foi uma questão de opção, né, de qualificação e de ampliação de algumas possibilidades, mas sem nenhum demérito reafirma qualquer outro caminho ou mesmo a não opção de fazer qualquer que seja o curso. Estou enfatizando isso, né, por uma questão de respeito às diferentes possibilidades que a capoeira dá. Já mais envolvido com a capoeira, no ano de 2000, né, entro no segundo semestre na UFPE para fazer a licenciatura em Educação Física. No decorrer do curso, começo a ter uma identificação com diferentes disciplinas, e essas disciplinas eu vou visualizando alguns elementos das aprendizagens no âmbito da capoeira, acho que parecido com a maioria das pessoas que entram no curso de História, Pedagogia, Cinema, Educação Física, dentre outros caminhos. E aí, o que acontece? A maioria dos trabalhos, das disciplinas, dos componentes curriculares obrigatórios do curso, eu meio que sempre tentava associar com a capoeira. Isso de uma maneira muito primária, inicialmente. Né? No decorrer do curso, tendo mais maturidade, tendo mais consistência nas aprendizagens, eu começo a propor, né, eu me convido a participar de alguns eventos acadêmicos, culturais e sociais, como muitas pessoas fazem, né, oferecendo uma oficina, oferecendo uma apresentação, né, oferecendo uma palestra. Eu não era convidado, eu pedia para participar e o professor fazia o seguinte, dizia, beleza, venha cá. Sendo que essas oportunidades, elas geraram outras oportunidades ao longo do tempo, onde você passa a receber os convites, né? Penso que é como todo mundo que está começando qualquer que seja o ofício. Então, eu entro no segundo semestre do ano 2000 como aluno, né, no curso,
E no ano seguinte, 2001, eu recebo o convite para participar de um projeto de extensão da universidade, onde começo a ministrar aulas de capoeira, sob supervisão, claro, de docentes ligados ao Departamento de Educação Física. Isso vai potencializando uma série de parcerias. Formo no ano de 2004, né, termino o curso e fico como voluntário junto ao departamento no projeto de extensão, porque a universidade permite você manter o vínculo, mas esse vínculo ele tem que ser formalizado por algum caminho institucional para legitimar aquela intervenção. No ano de 2005, eu entro no mestrado em Educação da UFPE, pela linha de formação de professores de prática pedagógica. Termino em 2007, a dissertação aborda a capoeira como possibilidade de expressão lúdica em aulas de educação física. Posteriormente, vou para o doutorado, entro na linha de teoria e história da educação, onde também tenho a capoeira como objeto de pesquisa, como foi na monografia, como foi na dissertação, como foi na tese. E, no decorrer do doutorado, eu tenho um aproveitamento de concurso que eu tinha feito pelo curso de Educação Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? E aí eu sou convocado, né, em 2011, março de 2011, para fazer parte, né, do Departamento de Educação Física da UFPE. Então, entre 2001 e 2011, eu estou ministrando aulas de capoeira, mas sempre sobre a supervisão de alguém, dado não ter o vínculo como docente na universidade. Embora todos os meus coordenadores e coordenadoras não tenham reclamação de nenhum deles ou delas, todos contribuindo, somando, motivando, incentivando, dando informes, falando de formações, convidando. E em 2011, pelo fato de eu ser professor do curso pelo qual eu tive a minha formação inicial, a qual eu agradeço muito até hoje, eu passo a ser coordenador do projeto que eu já realizava. E aí eu dou uma reformulada, porque entre o ano de 2001 e 2011, claro que a gente vai amadurecendo demais com as aprendizagens, e aí eu não faço uma vinculação, embora antes eu também não vinculasse a grupo. Né? Não tenho nada contra grupo, mas entenda, eu estou numa instituição pública, numa prestação de serviços gratuita, né, no âmbito de formação, então as possibilidades elas têm que ser muito ampliadas, vamos assim colocar. E aí a gente, em 2011, intitula o projeto como Capoeira com a UFPE. Não é sobre, não é abaixo, né, mas com uma perspectiva de reconhecer a horizontalidade entre as diferentes figurações da capoeira em qualquer espaço de intervenção e também as possibilidades de uma instituição de formação numa perspectiva complementar, nada de verticalização, mas uma relação horizontal, com diferentes leituras e releituras em diferentes perspectivas, porque o público que procura o projeto desde o ano de 2001 é um público bastante heterogêneo, como vocês também têm experiência na docência da capoeira. Então, estou lá enquanto um servidor público, prestando serviços, tenho minha formação inicial e continuada predominantemente pela UFPE, mas também fazendo formação em outras instituições, né? E incluo nessas formações, claro, todas as figurações de capoeira das quais eu participei, também a que eu participo, dentre aquelas instituições parceiras, né? E tento dar meio que um retorno, potencializando mais um espaço de formação. Né? Então, desde então, o projeto ele vem sendo ressignificado, né? Mas potencializando a universidade nessa dimensão mais ampla, respeitando a função social dela e reconhecendo, né, acúmulos históricos da capoeira, sua relevância social e as diferentes orientações epistemológicas, de diferentes perspectivas de reconstrução do conhecimento. Mas uma relação, reafirmo, né, não havia nenhuma pretensão de ser melhor, de ser pior, de fazer da formação um status. Todo esse caminho foi um caminho de consequência, não foi um caminho de determinação na perspectiva de fazer da oportunidade qualquer que seja o oportunismo. Né? Tenho muito respeito, inclusive, por aqueles e aquelas que, por N situações, optam por outros caminhos. Né? E a gente contextualiza isso dentro do âmbito
lá da nossa UFPE. Não sei se eu respondi, mas se faltou alguma coisa, fiquem à vontade aí para solicitar. Então, assim, ó, vamos, Fly. Primeiramente, assim, ó, dizer para o pessoal que está nos assistindo já, que compartilhem nas suas redes sociais, para a gente poder atingir mais pessoas e levar esse conteúdo que eu sempre, também como o Contramestre diz, reafirmo um conteúdo de qualidade e que as pessoas possam acessar e debater com nós, trazer as suas dúvidas, né? E também dizer que a live que a gente está fazendo, Contramestre, é sua. Nós só estamos aqui para conduzir, para trazer as perguntas. Quem vai dar o tom é o senhor. Dizendo isso, Fly, eu queria saber se tem alguma coisa já aí por aí ou não? Ainda não, só o pessoal entrando, dando boa noite, todo mundo. Boa noite a todos e todas. Diversas regiões do Brasil e também do exterior, mestre. Bom, então, se alguém também, já aproveitando o pessoal que está chegando e cumprimentando todos e todas, e agradecendo o tempo de cada um, cada uma, a universidade em si, enquanto instituição formadora, ela tem caminhos de ensino, pesquisa, extensão, gestão. De repente, se alguém possa ter alguma curiosidade nessas esferas, estou totalmente disponível. Também queria colocar o seguinte, embora eu esteja aqui, neste momento, fazendo a leitura da realidade do tema aí que foi proposto gentilmente pelo mestre Dunga e o contramestre Fly, todo esse percurso é um percurso, como eu costumo colocar, com NAI para a coletividade. Eu tenho a ajuda e a soma de muita gente. Não estou querendo aqui fazer uma fala clichê para parecer simpático, bonzinho. O mestre Dunga conhece um pouco do meu perfil, né? Mas eu estou colocando assim com muita tranquilidade, com muita serenidade, muita gente ligada à capoeira de diferentes figurações, de diferentes agrupamentos, de diferentes graduações, somam e ou continuam somando ao longo de todos estes anos. Não há nenhum trabalho individualizado desde a minha entrada no curso até o momento hoje, enquanto docente, junto a um departamento localizado num centro, localizado numa universidade pública, financiada por todos e todas que possam ter relação direta ou indireta com ela. Todas as pesquisas que eu realizei não foram sobre a capoeira, foram com a capoeira. Esse com não é uma mera semântica, não é uma mera expressão, é uma convicção, é uma postura ética, política e pedagógica de compreender esta reconstrução coletiva com o NAI para a coletividade, num sentido de dar retorno como servidor público, de dar retorno como um contramestre de capoeira que tem o prazer de conviver com diferentes agrupamentos, com N conhecimentos imateriais, sejam na esfera da gestualidade, da historicidade, da ritualística, da musicalidade, do artesanato, dentre outras linguagens interdependentes, né, nessa estrutura complexa, dinâmica, contraditória que segue sendo a nossa capoeira. Lembrando a todos que estão assistindo que, se compartilharem nos seus perfis, compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a esse material, acesso à fala do contramestre Tchê, que tem uma vivência maravilhosa dentro da faculdade e que é bom o pessoal ter conhecimento desse assunto. Porém, as perguntas que vocês queiram enviar para o contramestre tem que ser através do vídeo que está sendo postado no meu perfil. Os compartilhamentos que receberem perguntas não vão chegar até a gente aqui, tá, pessoal? Então, por favor, se vocês compartilharem e quiserem fazer alguma pergunta, tem que ser através desse vídeo que está sendo compartilhado pelo meu perfil. Lembrando também que esse vídeo, essa entrevista, tem total liberação do contramestre para a gente divulgar a fala dele. Depois também vai ficar armazenado num canal Camugerê Cultural no YouTube, tá, contramestre? Para que mais pessoas também possam ter acesso e até mesmo fazer pesquisa ou entrar em contato com o senhor futuramente. Mestre Dunga, pode fazer a pergunta. Então, contramestre, para a gente poder contextualizar um pouquinho mais, fale um pouco da capoeira na sua região, como é que ela está estruturada, antes de nós entrarmos para dentro da universidade para falar
para continuarmos falando da universidade, como é que está estruturada na sua região? Os mestres que são mais... Não precisa dizer eu citar os nomes, se o senhor não quiser, mas como é que ela está estruturada na sua região? Por favor. Opa, obrigado, mestre Dunga, pela pergunta. Eu não vou entrar muito em nomes, não por uma questão de... não a partir da pergunta senti-los, né, na minha memória, mas para não correr o risco de um esquecimento que possa ser injusto. Mas eu posso falar com muita segurança o seguinte: Pernambuco, a exemplo de outros estados, falo isso com muita tranquilidade, pelos intercâmbios que a gente tem, pelas oportunidades de encontros e reencontros, né? Pernambuco tem uma riqueza muito grande em diferentes expressões culturais. Isso eu não estou falando, claro, que só Pernambuco, estou falando de Pernambuco pela pergunta, né? E no que concerne a capoeira, nas suas possibilidades, a gente tem basicamente todas as expressões aqui, com muita dinâmica, né? Com muita prestatividade, né? Com muita solidariedade. A exemplo, acredito que outras figurações que tenhamos por aí, né? Temos uma diversidade de concepções de capoeira, de agrupamentos, de formas de conceber esta capoeira que segue sendo, mas penso que Pernambuco segue sendo também, né, não somente, mas também um protagonista importante da historicidade da capoeira no que tange seu processo de expansão no Brasil, no exterior, como também temos o prazer de receber muitas pessoas de outros municípios, de outros estados, de outros países. Penso que Pernambuco, em momento algum, ele deixa de estar nesta interconexão, nesta sinergia, nesta relação com, né, a diversidade da capoeira. Mas a gente tem aqui capoeira nos diferentes espaços de intervenção, nós temos aqui diferentes públicos, né, praticando capoeira, temos dificuldades também, mas para além dos muitos limites que são conhecidos aí nos grandes debates da capoeira, poderia facilmente aqui passar horas e horas falando das possibilidades e das histórias de superação. Temos diferentes gerações de capoeira, diferentes gerações atuando, intervindo, somando, né, buscando. Temos valores imateriais aqui no dia a dia de convivência com estas referências, né, que cada um vai se identificando com alguma interface, né? Eu não quero aqui dicotomizar ou fragmentar a capoeira, mas a gente tem aqui, vamos dizer assim, todos os saberes, todos os sabores para todos os gostos, né? Poderemos ter aqui acolá algum problema identificado? Podemos, já tivemos, mas pontualmente. Processualmente, a gente tem aqui muitas perspectivas, muitas possibilidades para além dos muitos limites. Mas uma capoeira muito boa, uma capoeira acolhedora, uma capoeira rica, uma capoeira alegre, uma capoeira dinâmica, né, uma capoeira heterogênea, diversa, né, que penso que é a capoeira na sua essência. Né, muito sentimento, tem muita razão no dia a dia da capoeira aqui, mas tem muito sentimento, né, e muita coisa bacana. Eu, particularmente, gosto da convivência com as pessoas da geração mais experiente, né? Não quero aqui chamar da geração mais velha, sei que facilita a comunicação, mas de uma geração mais experiente. Aprendo muito, não só nas convivências mais processuais no dia a dia dos eventos de capoeira, mas faço o exercício de aqui e acolá visitar alguma referência dessa, bater um papo, tomar um café, e digo a vocês, não tem preço. Né? Essa concepção, as pessoas ainda, algumas, né, não todas, elas não conseguem compreender o que significa a imaterialidade da capoeira enquanto área de conhecimento no que tange a sapiência dos seus signatários e signatárias, do que vem acumulando historicamente. Né? O próprio silêncio, ele fala muito na capoeira, a corporeidade fala muito na capoeira. São várias linguagens interdependentes, multissensoriais, né, dinamizadas no dia a dia por muitos elementos, somente vamos tentando interpretar ao longo da vida de maneira muito polissêmica. São vários sentidos e significados acumulados aí por um agrupamento muito rico. Digo aqui com segurança que qualquer uma que visite o estado de Pernambuco, tenho certeza que vai retornar com muita alegria, muita felicidade aí em decorrência das aprendizagens.
Sei que Alagoas é assim, que o Rio Grande do Sul é assim, que a Bahia é assim, enfim, os estados todos, e isso é oriundo aí de uma cultura com um potencial enorme e que segue sendo reafirmada aí por muita competência de muita gente boa, que provavelmente a minha resposta aqui não tenha contemplado. Mas, basicamente, Pernambuco tem o que os outros têm, claro, cada um com sua singularidade, com seu tempero, com seu axé, com seu dendê, né? Mas tem aqui muita coisa boa, sim. Fly, queria falar uma coisa, hein? A Silvia de São Paulo, contra a Mestre Tchê, pergunta os lados positivos que o senhor vê como profissional, tanto da educação quanto como capoeirista, da vida dedicada para a capoeira como capoeirista e a capoeira dentro da universidade, os lados positivos dos dois. Bom, Silvia, boa noite, obrigado pela pergunta, boa Páscoa desde já. Veja só, eu penso que estar na universidade, ele amplia, né, é uma situação de ampliação de possibilidades, assim como quem está na escola, quem está no centro social, quem está no centro cultural. Na universidade, a gente vai ter que abraçar algumas pautas gerais, como todos os espaços de intervenção da capoeira, e algumas pautas específicas. Por exemplo, a universidade, a cidade universitária, todo dia, o dia todo, está acontecendo uma série de situações, de oportunidades afirmativas, e aí aquele ou aquela que esteja com a capoeira nesses espaços, eu penso que tem uma obrigação, né, ética de demarcar posição, ampliando esses espaços e pensando a capoeira enquanto área de conhecimento dialogada com essas diferentes vertentes que uma universidade pública possa surgir. Vou dar um exemplo que eu sei que às vezes eu me atrapalho um pouquinho na comunicação. Ensino superior. Né? A gente sabe que menos de 2% da população brasileira tem acesso ao ensino público gratuito de qualidade. Então, algumas pautas que não são específicas da capoeira, pensando a sua gestualidade, pensando a sua historicidade, dentre outros aspectos, mas tem uma interface importante de militância e identificação a tentar fazer chegar este estímulo, estas oportunidades e ampliar esse percentual, junto, claro, a outros elementos, não é só a universidade pela universidade, pensando políticas públicas de inclusão numa dimensão mais ampla. Pensando, por exemplo, a pós-graduação. E eu, por exemplo, hoje eu não sou docente da pós-graduação. Intento mais na frente, entrar na pós-graduação em educação. Por status, absolutamente não. Mas para tentar potencializar, com o meu modesto currículo, janelas de entrada para outros colegas capoeiras que têm tanto potencial quanto e muitas vezes não têm a oportunidade de uma vaga disponibilizada para ampliar, muitas vezes, aquilo que tem notório no seu cotidiano do conhecimento que ali está. Então, a pós-graduação, por exemplo, é uma meta que eu tenho agora de futuro, na perspectiva de poder futuramente, claro, respeitando os processos seletivos, não estou falando aqui de corporativismo, não estou querendo ser mal interpretado, não, mas de estar lá enquanto um docente e dar para outros as mesmas oportunidades que eu tive. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma série de possibilidades que eu tento ao máximo ampliá-las. Né? Por exemplo, toda semana, né, podem perguntar aos pares com os quais eu trabalho, toda semana, salvo agora nessa questão pandêmica de isolamento social, espero que todos e todas estejam bem, mas toda semana a gente recebe alguma referência de alguma escola de capoeira diferente que não seja a que eu faço parte. Às vezes até eu esqueço a escola que eu faço parte, porque a gente tem muito essa preocupação de divulgar a diversidade, o coletivo. Então, em todas as disciplinas de graduação, para vocês terem uma ideia, seja no curso de licenciatura ou bacharelado em educação física, a gente recebe semestralmente, um semestre, geralmente, ele tem 60 horas aula, né? Opa, pode dizer, mestre Dunga. Não, eu só queria um comentário. Primeiro, assim, ó, atestar, e aí eu faço questão de atestar a sua ética no seu trabalho e nas suas relações pessoais. Eu vejo isso na sua fala, eu vejo isso nas nossas relações pessoais que nós temos, e não é por nenhuma outra relação que nós tenhamos, não. É porque realmente eu vejo ética no seu trabalho e posso afirmar, então,
quis deixar isso frisado aqui na nossa live, para o pessoal poder ter essa ideia de com quem eles estão. Palavras. Realmente reafirmo o seu compromisso com a ética. Uma outra coisa que eu acho que se interpõe na sua fala aí é a questão da produção acadêmica. Para a gente poder participar das instâncias de pós-graduação, mestrado, doutorado, principalmente como um colaborador, como professor lá dentro, precisa de produção. Como é que está a sua produção nesse momento? E uma outra coisa, temos a página que eu já inclusive vi, que é Pernambuco tem capoeira, sim senhor, né? Que eu já acompanho. Quem quiser conhecer um pouco, eu acho que através dessa página também possa... desculpa ele cortar, contramestre, mas eu achei que era válido esse momento para poder dar esse peso. Por favor, continue. Bom, então vamos lá. Vou começar a retomar aqui a partir do que o senhor disse e volto ao que eu estava colocando para não correr o risco de esquecer. Vou começar do final aí. A página Pernambuco Capoeira Tem Sim Senhor é um excelente trabalho aqui de prestação de serviços do Estado, né? Tem o graduado Binho e toda uma equipe aqui de diferentes agrupamentos de capoeira. É um trabalho extremamente horizontal, voluntário, gentil, competente, né? Responsável, ético, com a capoeira do nosso estado. Então, recomendo quem não conheça ainda a página que visite, que vai poder ver com muita mais qualidade o que eu tento mostrar aqui em palavras, né? Então, é um trabalho de referência, sim, e vale a pena conhecer. É um trabalho feito com muito carinho para divulgar diferentes possibilidades e um trabalho desprovido de recursos, como muitas iniciativas que temos e que devemos, sim, divulgar. Então, sou totalmente aqui solícito à página, não só pelos apoios que já deram em nossas ações lá na UFPE, mas mesmo que não tivessem dado, eu faria o mesmo comentário, tendo em vista a excelência da cobertura de excelentes trabalhos aqui no Estado. Bom, com relação à ética, eu agradeço a fala do mestre, né, com relação... É um exercício que a gente faz cotidianamente, é um exercício de gratidão. Não é favor, não é assistencialismo, mas eu tenho muitos motivos para insistir nisso que a gente vem fazendo já há algum tempo lá pela universidade. E tentamos ampliar, né? O trabalho nosso não é um trabalho grande, eu tenho que falar isso aqui para todo mundo, até por uma questão ética também. É um trabalho pequeno, mas é um trabalho que a gente tenta enraizar, potencializar ao máximo. Quando eu disse que nas disciplinas de graduação lá, onde uma disciplina, para vocês terem uma ideia, né, ela tem uma média de 70 discentes matriculados, seja na licenciatura ou bacharelado. Então, vamos botar aí 130 discentes a cada semestre. Não estou nem falando do projeto que eu falei lá no início da live, estou falando agora da disciplina. E aí a gente tem uma média de 15 encontros por semestre. Nesses 15 encontros, eu garanto para vocês que em cada turma a gente recebe uma média de 10 referências diferentes da capoeira. Então, ao final da disciplina, um dos elementos que qualquer discente vai dizer para vocês, com muita tranquilidade, sem nenhum enviesamento da minha parte, é: olha, a capoeira é muito rica, muito plural, muito heterogênea, nunca pensei que poderia ter tantas releituras de algo que eu estou pagando pontualmente. Isso é uma provocação, né? A gente provoca, como diz o Paulo Freire, a partir de uma curiosidade espontânea com a capoeira, uma curiosidade epistemológica de conhecimento. E o que acontece? A capoeira ela é multissensorial, ela tem diferentes linguagens interdependentes. Então, eu tento, ao máximo, com a colaboração de muita gente, não é o contramestre Tchê, mas diferentes atores, diferentes pessoas aqui do Estado, dar o máximo de estímulo ao longo destes semestres para potencializar junto a estes jovens, estes senhores, estas senhoras, que futuramente estarão em diferentes escolas, academias, dentre outras possibilidades de intervenção. É meio que uma estratégia, como diria um falecido, infelizmente, docente lá da UFPE, com quem eu tive o prazer de ter aula, o professor João Francisco de Souza, é a lógica da humanização do humano. Basicamente é isso. Agora, usando elementos estruturantes da linguagem da capoeira, né? Então, a gente tem essa preocupação. E no cotidiano da universidade, também respondendo aí ainda a pergunta da Silvia, eu tenho que ser honesto também no seguinte: não pensem que a gente só vai fazer o que a gente gostaria de fazer.
né? Então, quando eu entrei na universidade, a exemplo, acredito que de todos e todas aqui que possam estar em algum curso, a gente entra meio que aguerrido, militante, e muitas vezes a gente só quer fazer o que a gente quer. E aí alguns colegas mais experientes, algumas colegas começaram, olha, tia, se tu quiser ajudar a capoeira, se tu quiser abrir algumas janelas, se tu quiser incluir teu público, falavam assim mesmo, você vai ter que fazer outras coisas também. E aí eu fui, paralelamente, participando também da gestão. Então, eu fui coordenador, vice-coordenador de curso de licenciatura, eu fui chefe, estou vice-chefe de chefia de departamento, fui coordenador de projeto, não porque eu queria, falo isso sem nenhuma hipocrisia aqui, né? Mas porque o agrupamento coletivo com o qual tenho relação começou a dizer, olha, você vai ter que se engajar em outras frentes. E isso é bom, porque o que acontece? Numa reunião, num evento, acabam aparecendo informações que você potencializa, e não pensando no grupo de capoeira que eu faço parte. E gosto da associação que eu faço parte, sou agradecido a ela, mas muitas oportunidades a gente já compartilhou com outros agrupamentos, né, diferentes municípios. Então, é meio que como se a universidade fosse um determinado campo, né, que convergem em uma série de possibilidades, e a gente procura cotidianamente compartilhar estas oportunidades. O mestre Dunga perguntou sobre a produção. Minha produção é muito modesta, é uma produção pequena no campo da pesquisa, mas modesta à parte, ela é bem capilarizada no campo do ensino e da extensão. Até alguns colegas me cobram muito essa questão da pesquisa, né, mas eu ainda tenho alguns cuidados e algumas ressalvas, né, dado o carinho que eu tenho com o público da capoeira e com algumas questões de confiança, e pretendo... Opa, pode falar, mestre, contramestre. A Silvia pergunta já, até é legal o senhor estar falando dessa parte da universidade, que ela toca no assunto daquela velha frase de sempre, né? A capoeira é dança ou é luta? Eita. Então, seria legal já para o senhor falar com a sua visão, já o que é bem trabalhado também, qual a sua fala dentro da faculdade a respeito dessas questões que são levantadas. Vai lá, mestre Dunga. E eu quero complementar perguntando qual a capoeira que vai para dentro da universidade. Não quero nem especificar nenhuma, mas qual a capoeira que vai dentro da universidade e qual a capoeira que deve estar nas escolas? Caramba, vai demandar tempo aí. Vou começar pela dileta senhora Silvia aí, que agradeço novamente a pergunta. Bom, e temos outra boa também, temos outra pergunta boa depois. Vamos lá. Coisa boa. Eu vou parafrasear um mestre de capoeira que eu particularmente sou muito agradecido, sou muito fã, e ele ajudou muito a eu perceber e compreender o papel da capoeira no âmbito do ensino superior, que é o mestre Falcão, né, da Beriba Azul. Né? Não estou dizendo que eu tenha a mesma propriedade e competência que ele tem, dada a experiência, mas eu gosto muito quando ele fala assim, olha, a capoeira não é, a capoeira segue sendo. Então, nesse segue sendo, eu vou tentar tomar como referência esse segue sendo para tentar responder, né, a pergunta da Silvia. Eu penso assim, a capoeira ela é um complexo, dinâmico, contraditório, mutável, rico, né, uma recriação, ressignificação humana por signatários e signatárias, referências, com diferentes leituras e releituras em diferentes linguagens, com eixos estruturantes, né, que têm uma interligação, uma interdependência num núcleo que seria a luta. Mas eu pensando a luta não num sentido linear, mas a luta numa perspectiva polissêmica de sentidos, de ressignificações, de interpretações da luta, né, no sentido mais amplo possível. Mas uma luta cuja a sua dinâmica e a sua resposta, acumulada historicamente para diferentes demandas sociais, vai se ressignificando numa perspectiva mais híbrida, enquanto conteúdo. Isso não significa perda alguma de identidade, não é isso que eu estou falando, não. Mas dinamizada, ela vai ter interface com outras situações, atendendo diferentes demandas, diferentes concepções.
né? Uma luta na perspectiva mais ampla, pensando procedimentos, pensando conceitos, pensando valores, né? Uma luta que tem seus eixos estruturantes, suas estruturas, seus fundamentos, como diz o mestre Jean Pangolin, que é outro mestre que eu também admiro e respeito muito, que esteve aqui com vocês recentemente, né? Eu gosto muito quando ele fala assim, olha, ela tem os seus fundamentos, mas nas escolas diferem procedimentos, mas tem os fundamentos, tem os eixos estruturantes, né, acumulados ao longo do tempo. Então, até quando eu gosto da pergunta da Silvia, porque foi assim, ó, para você, o que é a capoeira? Porque, por exemplo, nas ferramentas, nos acúmulos que eu tenho, interpretativos, eu visualizo ela como, na sua essência, luta, mas uma luta que segue sendo ressignificada. Entenda isso. Mas, de repente, eu dialogando com ela, tudo isso que eu disse, ela visualiza em uma outra perspectiva, porque, dada essa herança ancestral que a capoeira tenha, e tem, na minha perspectiva, eu acho que ela tem, né, a polissemia, né, as palavras, muitas vezes a gente não consegue dar conta da sua imaterialidade, e muitas questões que são mais sentidas, né, e esse sentimento a gente às vezes não localiza uma palavra em si, mas para localizar em algumas áreas do conhecimento, para dizer, olha, tia, mas eu tenho que partir de algum ponto aqui para começar a falar sobre a capoeira, aí eu vou para a luta. Não sei se eu fiquei claro na minha colocação, mas uma luta que segue sendo, e segue sendo na sua riqueza, nos seus acúmulos, nas suas formas, nas suas decisões, e reafirmo também nas suas contradições. Com relação ao que o mestre Dunga coloca, qual é a capoeira que a gente convida para estar na universidade, então é interessante o seguinte, tem vários aspectos aí nessa pergunta. Primeiro, nestes agrupamentos que a gente chama ao longo de cada semestre, a gente procura trazer todos os sabores, vamos dizer assim, todas as formas de conceber a capoeira dentro de uma perspectiva identitária predominantemente aqui em Pernambuco. Por que eu estou dizendo predominantemente? Porque os atores, as referências convidadas, até por uma questão de logística e etc., são agrupamentos que trabalham aqui, né? E aí a gente sempre vai problematizando, não no sentido de determinar, mas de que com o protagonismo discente, para que eles não recebam a capoeira já determinada em si, mas que eles tenham experiências para fazer leituras e releituras, né, de elementos que eles possam ter contato da capoeira para diferentes possibilidades de intervenção. Então, a gente, se tiver, por exemplo, eu não quero dar nome aqui, porque senão complica um pouquinho, mas vamos dizer que, de repente, alguém esteja falando numa perspectiva metodológica e queiram dar um nome. Aí começa a discussão. Provavelmente, eu vou convidar esta referência a apresentar para a gente. Não numa perspectiva de julgar, de rotular, mas de dialogar, de tentar compreender, porque talvez a limitação de compreensão seja minha, né? Então, a gente procura convidar diferentes expressões. Não há nenhum preconceito com relação a qualquer perspectiva que seja. Claro, estou fazendo referência aqui, pensando pessoas que se identificam com determinadas perspectivas e relações com a capoeira, tá certo? Não estou falando aqui de problemas do ser humano que pegam a capoeira como meio para potencializar determinados problemas, não é isso. Então, a gente chama. Agora, por uma questão de honestidade, eu tenho que dizer, às vezes, na balança, na distribuição do conteúdo programático, às vezes pode ter aqui e acolá um pouquinho de assimetria, né? Mas a gente vai tentando a cada semestre, porque eu não posso também entregar um planejamento pronto para discentes, eu tenho que escutá-los. Eu tenho uma ideia pré-elaborada, mas num processo de formação, né, a gente chega lá, olha, teria isso, teria aquilo, né? Às vezes na turma tem alguém que é de outro agrupamento de capoeira, né, coloca também suas demandas, então cada turma, mas garanto para vocês que é algo muito prazeroso. E a gente também traz aquelas manifestações, né, que estão no cotidiano da capoeira, como maculelê, samba de roda, puxada de rede, que também tem suas releituras, viu? Não é uma coisa estática, vocês sabem melhor do que eu. Mas então, cada coisa que a gente vai percebendo nos finais de semana, em especial dos eventos de capoeira, eu sempre convido lá para a disciplina e para o projeto de extensão,
E mesmo quando esses espaços já estão todos ocupados, a gente tem um evento acadêmico, uma feira de conhecimento, uma abertura de alguma palestra, a gente vai sugerindo capoeira e vai diversificando, né? Agora, dá para atender todo mundo? Não. Não por uma questão de não interesse, mas porque eu já recebi essa crítica. Olha, tia, tu convida tanta gente, que às vezes eu não enxergo mais você na disciplina, né? E aí eu falo o seguinte, eu digo, olha, todo final de semana eu vou para os eventos. Então, às vezes o pessoal convida para uma oficina, para uma palestra, e aí a gente faz aquele escambo, aquela troca. Eu digo, ó, então vai lá na disciplina para a gente conhecer e tal. É uma maneira, mas aí por isso que também eu tenho que tomar esse cuidado, porque às vezes a boa intenção também ela é má interpretada, porque nem todo mundo entende essa dinâmica muito coletiva da capoeira. E convenhamos, quando a gente inicia, a gente também ainda não percebe isso. Depois de um bom tempo que a gente vai perceber o quanto é importante essa convivência, né? Esse processo de troca e coisa do tipo. Não sei se eu respondi aí. Oh, perfeito, perfeito, Contramestre. Seguindo na ideia, existe capoeira na escola, ou capoeira da escola, ou capoeira para a escola aí em Pernambuco? Como é que ela está estruturada? Nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, nesse processo de chegada até a universidade? Existe essa capoeira aí? Como é que ela está estruturada? Bom, aqui a gente ainda tem algumas dificuldades. A capoeira que a gente vai ver mais presente no âmbito do espaço escolar, muitas vezes é aquela capoeira, isso na minha modesta leitura, posso estar equivocado, mas vou tentar localizar aqui. É aquela capoeira, muitas vezes, de algum grupo que usa a instalação física. Eu não estou tirando mérito disso, não. Acho legal, acho bacana, mas é aquela lógica, assim, muitas vezes sem apoio algum, né, que vai lá, tem uma amizade com alguém da portaria, com todo respeito e carinho, às vezes até a direção não está tão atenta, ou quando está é para fazer, dar conta de alguma demanda do município que pediu que tivesse num projeto. Esse projeto recebe um recurso, mas às vezes o recurso não é repassado integralmente para aquele e aquela que está querendo divulgar seu trabalho, está com a melhor da intenção, e muitas vezes acaba participando de um modelo que as pessoas privatizam o lucro e socializam o prejuízo com essas pessoas de um excelente coração. Então, tem esse lado. Tem também aquele lado de excelentes colegas da educação física que, ao longo daquele processo de trato com conhecimentos, tomando como referência documentos legais, em algum momento, que é outro tipo de intervenção, socializam algumas possibilidades de capoeira. Isso a gente tem forte aqui. Temos também alguns colegas, mas proporcionalmente ainda uma minoria, mas uma minoria de excelência, uma minoria que tem feito história, vamos dizer assim, no âmbito público e privado, que conseguiu se capilarizar bem com a capoeira, né, enquanto oferta regular na dinâmica da educação básica, numa perspectiva complementar junto àquilo que é a obrigação do currículo. Né? Mas eu digo uma minoria, assim, proporcionalmente. Por exemplo, tem uma escola aqui, não vou citar o nome por uma questão ética, mas que ela colocou capoeira no currículo do ensino fundamental e da educação infantil, por uma opção da escola. Não é tirar nenhum componente. Tem a educação física, tem tudo normal, né, do que são aqueles componentes legalmente obrigatórios, e ela decidiu, por uma opção do gestor, ter a capoeira. Temos também aqui um colega, né, muito competente, que está crescendo muito nas escolas bilíngues, com oferta de capoeira, cursos de inglês, por exemplo, né, que está com um trabalho maravilhoso. Opa, Fly, pode dizer, Contramestre. Não, o senhor pode concluir, que depois eu entro com a pergunta, Contramestre. Pode concluir. Certo. Então, veja, eu estou tomando cuidado aqui, porque dependendo do que a gente cita, alguém fica chateado no âmbito desse espaço de intervenção. Para resumir, todos esses espaços são importantes, sejam eles formalizados ou não, sejam eles reconhecidos ou não. Então, esse é o primeiro aspecto importante que eu queria pontuar aqui para não ser mal interpretado. O que eu estou dizendo é que, entendendo a pergunta do meu amigo aí, o mestre Dunga, pensando em intervenções diretas, numa lógica de formação do capoeira por agrupamentos, no âmbito de uma remuneração digna,
é uma minoria. Pensando em trabalhos sociais, né, capilarizados de maneira formal ou não, temos bastante. E tem alguns mercados incipientes de oportunidades singulares, que os colegas com muita competência fazem investimentos de tempo, dinheiro e etc., específicos para que possam dar conta desses mercados. E aí, nestas lógicas que eu estou narrando, dentre outras, a gente vai encontrar aí a pergunta do mestre Dunga. A capoeira da escola, a capoeira na escola, né? Eu penso e gosto muito, pensando no projeto que a gente tem lá na universidade, a capoeira com a escola. Mas para pensar uma capoeira com a escola, tem que ter um protagonismo de gestão, né? Tem que ter um protagonismo, né, de diversos elementos que compõem o cotidiano da educação básica para pensar uma capoeira com a escola, né? Seja numa perspectiva ordinária, na rotina, numa perspectiva pontual ou qualquer outra que seja. Estou aqui para falar bem ou mal de qualquer uma destas? Não, até porque não gosto muito destas polarizações. Acho que depende da demanda que você quer atender. Antes da universidade, eu trabalhei um bom tempo na área escolar, né? Tive oportunidades muito bacanas. Agora, oportunidades com intervenções diferentes de acordo com a demanda que era colocada pela escola. Agora, no nosso estado, precisamos ainda potencializar, né, políticas públicas, questões de orçamento no âmbito dos municípios, para tentar ter, vamos dizer assim, uma condição razoável, pelo menos, de valorização, né, destas pessoas que já fazem há muito tempo uma série de contribuições, mas que muitas vezes não têm oportunidades. Já tivemos no Estado experiências de referência, viu? Não estou dizendo que não tenha, mas eu estou aqui, reafirmo, tomando como critério a proporcionalidade. Né? Por exemplo, o município do Cabo de Santo Agostinho, há alguns anos atrás, teve um projeto muito bonito, que era o Projeto Camaradas, né? Já faz um tempo, tinha recurso, tinha formação, atendia diferentes comunidades, tinha parceria com espaços de formação, enfim. Agora, proporcional a outros municípios, é uma experiência singular, que tem valor, que deve ser lembrada, que deve ser estudada, mas a gente ainda tem um descompasso muito grande, né, com relação às ótimas, vamos dizer assim, referências que temos aqui disponíveis. Agora, lembrando, se a gente vai pensar a escola, a gente tem que compreender o que é escola, vamos dizer assim, basicamente, porque a escola ela tem uma especificidade de intervenção. Eu não estou dizendo que é uma receita, não é nada de uniformidade, mas ela tem demandas a serem atendidas. Como a universidade, ela tem especificidades também, como os grupos de capoeira, na formação para ser de um grupo, também tem. Todas elas legítimas. Não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Diga, mestre. Já fiz a tua pergunta, eu caí aqui por causa do Ainda som. não. Não, então vai lá, faz a tua, depois eu complemento, vai lá. O mestre Rouxinol pergunta para o contramestre Tchê, como o senhor dá aula de capoeira na universidade há vários anos, qual a sua experiência com a dedicação dos alunos universitários à capoeira e qual porcentagem desses alunos continuou no final com a capoeira? Então vamos lá, mestre Rouxinol, agradeço a pergunta, mestre, saúde ao senhor aí, tudo de bom e boa Páscoa desde já. Vou começar do final. A gente não tem pesquisas para dizer sobre o percentual de pessoas que continuam no universo de intervenção. É até bacana, ele sugeriu que seria uma ótima questão de um TCC ou de uma pesquisa, de repente. Agradeço aí, viu, mestre? Não pensei nisso. Claro, eu tenho uma noção, mas uma noção eu estaria sendo desonesto aí com a confiança do mestre e possivelmente eu cairia no risco ético de enviesar ao que eu gostaria. Então, não vou fazer esta maldade ainda mais com o mestre aí que está confiando na live. Mas posso dizer o seguinte, o envolvimento da turma é um envolvimento muito bacana. Começa geralmente com a maioria desconfiando, é algo, inclusive, que me incomoda. Eu estou com um componente curricular da capoeira lá, desde o componente, não estou falando do projeto, tá? O projeto já tem alguns frutos, o projeto já tem algumas pessoas que dão aula, o projeto são aquelas pessoas que, ao longo dos anos, podem permanecer conosco na extensão, projeto capoeira com a UFPE. Isso é uma coisa, isso a gente já tem pessoas que já têm algumas graduações,
a exemplo de outros projetos de extensão. Ah, e um detalhe, o grupo que eu faço parte, ele não é uma obrigação do projeto, ele poderá ser uma consequência se a pessoa tiver interesse. Por exemplo, eu tenho uma aluna no projeto, que é a Larissa, que é uma russa, eu acho que ela já está há quase 7 anos comigo lá no projeto, ela não quer vínculo com o grupo, nunca quis participar de evento para pegar graduação, e ela nunca faltou, né? Salvo quando ela tem que fazer um evento, assim, de formação, uma coisa ou outra. E eu acho isso muito bacana, não vejo com nenhum estranhamento, né? Então, o projeto, ele tem uma dinâmica. Na disciplina, nossas disciplinas, elas estão nos períodos iniciais. Então, muitas vezes, quando eu pergunto, olha, quem já fez capoeira numa turma de 60, 70, uma ou duas pessoas, até hoje, esse percentual, que é uma coisa que incomoda, porque Pernambuco tem uma capilaridade muito grande, né? Pernambuco tem uma série de possibilidades em diferentes municípios, mas também isso possa ter a ver com uma questão de renda, da origem desses alunos, da disponibilidade, da oferta, enfim. Começa com a desconfiança, muitas vezes, em especial no curso do bacharelado em Educação Física, muito questionamento do para que ter capoeira no currículo, né? Isso não tem nada a ver e tal, e respeito, acho que é importante qualquer um, qualquer uma questionar, e é um desafio a gente tentar reafirmar a relevância. E aí, mediante as intervenções que eles apresentam, a gente trabalha tanto na licenciatura quanto no bacharelado, a capoeira, né, respeitando seus acúmulos históricos, mas pensando mais ela como meio. Não é na lógica de pensar alguém que vai se tornar alguma referência de capoeira. Fiquem tranquilos e tranquilas, coração leve aí, viu? Inclusive, às vezes aparece na turma alguém que é professor de capoeira ou algo do tipo, e com essa pessoa que geralmente eu tenho que conversar mais, porque a pessoa fica angustiada, porque é o básico do básico, e ela muitas vezes querendo contribuir demais, né? E isso é bacana, não vejo isso como um problema, né? A gente estabelece parcerias, mas elas vão ter mais como meio, né? Porque eticamente, durante toda a disciplina, a gente deixa bem claro que o papel ali é da gente pensar alguns elementos da capoeira para intervenção no mundo do trabalho, cujo esse mundo do trabalho ele vai ter uma especificidade, que não é concorrente, não dá conta da complexidade, da especificidade de uma lógica de mestre-discípulo, ou de uma lógica de fomentar caminhos de formação de curto, médio e longo prazo, né? Agora, algumas pessoas acontece o quê? Elas se identificam com a disciplina, procuram o projeto e acabam ficando alguns anos e tendo o grupo como consequência. Ou voltam para os seus municípios, ou mesmo lá na cidade, se interessam por outros agrupamentos de capoeira, inclusive pelas visitas que a gente tem toda semana. A pessoa fala, olha, eu gostei muito daquele mestre, daquele contramestre, achei um axé diferente e tal. Eu dou o contato numa boa e digo, ó, vá fazer capoeira, continue, né? Não tenho nenhum ciúme, problema com relação a isso. Claro, desde que tudo isso seja feito sempre com muita ética, com muito carinho, com muito diálogo, não é nenhuma satisfação, submissão, obrigação, mas um diálogo tranquilo neste, como é que posso colocar, neste sentido. Mas, assim, não há, eu entendo a preocupação, de repente, do mestre Rouxinol aí, né? Não há assim, olha, vocês aqui vão estar comigo durante 60 horas para serem referências da capoeira, ou, de repente, entrar nessa lógica dos agrupamentos de capoeira com suas tradições, né, com seus acúmulos. Não, né? Eles veem esta possibilidade como uma consequência, porque a gente dialoga isso muito na disciplina. Agora, por exemplo, no bacharelado tem alguém que em determinada aula de ginástica possa querer fazer uma vivência com o básico do maculelê para quebrar uma rotina de aula. Estou dando um exemplo aqui, né? A gente dá elementos para isso. Né? A gente tem muito, por exemplo, como a disciplina recebe também alunos de outros cursos, né? Tem um público muito grande da pedagogia e da psicologia que procura. Então, a gente também tenta pensar a dinâmica desses cursos para ver como a capoeira pode contribuir. A gente já teve gente também do curso de cinema, pessoas de outras nacionalidades a gente recebe quase todo semestre também, né? E aí a gente vai tentando atender. Agora, o contramestre Tchê, da Associação Capoeira Interação, é um tipo de intervenção. O projeto Capoeira com a UFPE, para quem não quer estar junto ao grupo, é outro tipo de intervenção.
A disciplina da licenciatura é outro tipo, o do bacharelado, outro tipo. E mesmo quando eu estava nas escolas, os tipos também eram diferentes, porque eu trabalhava numa escola, por exemplo, que era de uma perspectiva socioconstrutivista. Uma outra escola era mais tradicional. Uma outra escola era na perspectiva de cooperativa esportiva. E meio que, aí eu até brinco aqui com a página, às vezes o pessoal dizia, olha, tia, mas parece que tu não tem identidade. Eu digo, não, no mundo do trabalho tem que ser um poliglota, tentar ser. Agora, no agrupamento que eu faço parte, que tem um mestre que é responsável pela minha formação, assim como outras pessoas que eu convivo, tem que ter uma coerência ali. Ok, uma coerência respeitosa com outras possibilidades de leitura. Agora, nesses espaços, é o que eu digo, alguns espaços tinham a capoeira como fim, mas a maioria tinha a capoeira como meio. Né? E isso é a dinâmica do mundo do trabalho. Né? Então, basicamente, é isso aí que eu penso. No momento, amanhã eu posso pensar diferente. Mestre Dunga quer fazer alguma coisa? Queria fazer uma inserção? Algumas coisas que eu quero comentar, assim. Para quem está gostando da live, o Contramestre vai participar de outra live que nós vamos falar especificamente do Prêmio Berimbau de Ouro. Sim. Nós, como conselheiros do Prêmio Berimbau de Ouro, e com a presença do idealizador do prêmio, Mestre Máximo, nós vamos estar... Fly, me ajuda. Que dia que é a live? É quinta, né? Na quinta-feira que vem. Opa, que horário? Boa. Às 21 horas. Não era... É 21 ou 20 horas? É quinta-feira que o senhor pode, né, Contramestre? Já confirmo aqui, mas se eu não me engano é 21 horas. Tá, não, tranquilo. Não, só para a gente reafirmar isso, porque quem está gostando da interação do Contramestre, da fala do mestre Jean Pangolin, eu vou estar presente também, mas eu estou como aqui mediador, então a minha fala é muito pouca. Quem está participando, que são os verdadeiros autores do nosso processo. Então, quinta-feira a gente vai estar de novo falando sobre o prêmio Berimbau de Ouro. E é importante porque ele gera muitas perguntas, a gente recebe muitas perguntas. Eu sou, juntamente com o Contramestre, das pessoas que são responsáveis nos seus estados por indicar. Né? A gente é um colaborador do prêmio também. Então, é importante, quem quiser conhecer um pouco mais, esteja presente com nós na quinta-feira. O Prêmio Berimbau de Ouro é um momento ímpar e oportunizou eu poder conhecer o Contramestre e muitas outras pessoas de diversos estados que muito acrescentaram a minha cultura. Falando isso, eu encerro essa parte e eu tenho uma outra questão. Contramestre, assim, a gente, nas nossas lives, a gente sempre pede para quem vai falar alguma coisa sobre ancestralidade. No seu caso, eu vou pedir para você falar ética e ancestralidade. Então, eu jogo essa bomba, ou não, no seu colo, para você poder discorrer um pouco sobre a questão ética e ancestralidade. O Contramestre quer falar alguma coisa aí? O senhor gostaria de uma pergunta envolvendo a universidade primeiro e depois tocar no assunto do Mestre Dunga, ou o senhor responde a do Mestre Dunga primeiro e voltamos para a universidade? Deixa eu responder rapidinho a do mestre, só para eu não correr o risco de esquecer. Perfeito. Tá? Veja, essas questões, né, essas duas categorias levantadas pelo mestre Dunga são categorias polissêmicas, elas são categorias interpretativas, elas são categorias dinâmicas, elas não são estáticas, até porque elas são, no cotidiano, né, experimentadas, né, e a partir desta experimentação a gente vai reelaborando, né, o que a gente sente, o que a gente percebe, enfim. Eu penso que a ancestralidade ela é fundamental na capoeira, pensando numa lógica de uma prática social, né, ressignificada historicamente a partir de elementos pré-existentes, predominantemente, na minha concepção, né, de uma matriz afro, mas ressignificados em território brasileiro. Não falo isso num tom determinista, falo isso não numa perspectiva geográfica, falo isso numa perspectiva mais étnica numa perspectiva de pertencimento daqueles e daquelas que, de alguma maneira,
são tocados e tocadas pelas diferentes possibilidades da capoeira. Uma ancestralidade que vem se acumulando por diferentes signatários e signatárias, diferentes referências, com diferentes possibilidades de caminhar, vamos dizer assim, ao longo da história, com diferentes formas de contribuição. Formas estas que eu não vejo de uma maneira uniforme, de uma maneira estática, mas uma ancestralidade que deve ser percebida pensando legados que vêm sendo acumulados enquanto grandes campos de conhecimento. Agora, campos de conhecimento, brincando aí com a metáfora da questão do campo, que aqui e acolá a gente percebe um desmatamento irresponsável e ingrato com relação àqueles e aquelas que, em diferentes tempos, contextos, espaços, dificuldades, possibilidades e limites, né, agregam, né, e agregarão. Veja, quando eu digo agregaram, agrega e agregarão, independente da presença física, é uma perspectiva de ancestralidade, reconhecendo a presença de conhecimentos atemporais que não perdem, em momento algum, a sua contemporaneidade. Contemporaneidade no sentido de, hoje, conhecimentos de mestres e mestras que já não estão entre nós, darem conta muito bem de realidades cada vez mais complexas e desumanas, com valores que deveriam ser olhados de uma maneira mais simples, não pensando que é um valor simplório. O valor é meio que assim, o valor ele tem uma riqueza, mas o processo de contato com essa riqueza deveria ser um processo mais simples no que tange a percepção e a valorização, não gerando o desmatamento, brincando aí com essa expressão, destes campos. Então, eu vejo a ancestralidade nessa perspectiva. Não de definir como uma palavra, mas de ter uma linha de postura cotidiana, e aí eu já vou para a segunda categoria, ética, na forma, na relação, não sobre os mestres e mestras, não sobre aqueles e aquelas que passaram, passam e estão, de certa maneira, numa perspectiva mais espiritual conosco, mas com eles, em relação de gratidão com eles e elas, numa relação de memória com eles e elas, pensando essa dinâmica. Penso que o grande debate que a capoeira precisa ter potencializado hoje é no campo ético, sim. E quando eu falo no campo ético, não estou fazendo referência a outras discussões também importantes da capoeira, dado alguns problemas, não vou muito pontuar aqui, porque senão pode fugir do tema, mas uma ética de um constante exercício de alteridade com relação a estas referências. Não a alteridade de oratória, né, de falar por falar, mas uma alteridade, o mestre Jean fala muito bem nisso, né, como outras referências, uma alteridade que seja atitudinal. É aquela pergunta assim, mestre Dunga, quem o senhor está ajudando? Com quem o senhor está colaborando? Contra mestre Fly, com quem o senhor está somando? Né, a partir do momento que você externa, né, um determinado sentimento, externa determinada inquietação. Né, é pensar um caminho permanente, e a capoeira ensina isso, né, a cada volta ao mundo, o mundo fica diferente, vamos pensar. É ação, reflexão, nova ação. Ação, reflexão, nova ação. Mas tem que ter ação, tem que ter o movimento. Movimento da capoeira, a capoeira é o pensamento em movimento. Na roda tem uma ritualística, temos as metáforas, temos as representações, temos os dilemas, numa perspectiva do jogo, da arte, da luta, da capoeira, dentre outras possibilidades de leituras. A partir daquele momento de ritualização, o que a gente leva para o nosso cotidiano de formação? É como alguém que escolhe uma doutrina ou algum agrupamento que faz parte, não é o rito pelo rito. O rito ele tem uma função, né? Ele tem algo de introspecção, né? Algo de uma evolução. Mas cuidado, nem toda evolução, no sentido da evolução humana, pode ser uma coisa boa. Tem coisa ruim que também evolui. Né? Estamos aí numa pandemia, temos visto aqui e acolá declarações, atitudes, não vou dar aqui exemplos para não enviesar, mas que são lamentáveis e que não tem qualquer exercício ético, altero, né, de uma conduta minimamente responsável. Inclusive na capoeira. Final de semana passada, por exemplo, não estou querendo aqui, pelo amor de Deus, fazer autopromoção, não é meu perfil,
mas eu tive o cuidado de ligar para uns 3 mestres amigos, mandar mensagem para outros que eu sei que moram sozinho ou estão angustiados. Não é questão só de dinheiro. Dinheiro é importante também. A gente vive numa lógica mais é gesto, lembrança, valorização, elogio, dentre outras posturas aí. E a capoeira ensina isso muito bem. Gostaria de saber como seria o conteúdo programático em macropontos para uma abordagem da parte prática da capoeira luta e se há algum referencial de respaldo acadêmico para esse fim. Então, vamos lá. Qual é o nome dele, por favor, Contramestre Fly? É Guilherme. Opa, Guilherme, obrigado. Não sei se eu vou conseguir responder a contento aí, mas, basicamente, a gente pega alguns eixos nas disciplinas, lembrando que a licenciatura tem um campo de intervenção e o bacharelado tem outro campo, por questões legais, etc., emendas, enfim, né? A gente pega a estrutura, por exemplo, gestualidade, historicidade, ritualística, musicalidade, trabalha elementos, a princípio comuns nos 2 cursos, de acordo com o mundo do trabalho, com as possibilidades de intervenção, a gente vai separando. E aí a gente pega meio que um estado da arte de espaços distintos de intervenção, né? Ou tenta fazer interface com algumas produções. Porque o que acontece? Né? Algumas abordagens, vamos pensar assim, elas não têm necessariamente, como é que eu posso colocar, um sistema, um protocolo, algo do tipo. Então, a gente, às vezes, toma como parâmetro alguns outros estudos para refletir como poderia ser com a capoeira. E pega predominantemente o estado da arte da capoeira de alguns autores e autoras, né, que pesquisam com a temática. Seja uma pesquisa, né, de um caráter mais de intervenção, seja uma pesquisa mais historiográfica, né, e convidamos colegas que estão nestes espaços de intervenção. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas como você colocou a questão, por exemplo, da luta, né, não sei se é com relação à intervenção pensando na capoeira luta, mas a gente tem 2 momentos na disciplina que a gente convida pessoas que têm experiência com a formação de capoeiras, na perspectiva do trabalho de preparar estas pessoas para o que seria, como é que eu posso dizer assim, um jogo mais objetivo, aguerrido, ou mesmo determinados mercados que a pessoa não vai usar a capoeira como fim, mas como meio, enquanto lutador ou lutadora, junto a outros universos de lutas para aplicabilidade. Não é uma realidade que eu estou mais no cotidiano, mas é uma interface que existe e a gente também procura convidar para participar do processo de formação que é demandado pelos nossos discentes. Isso vai depender muito da turma, né? Eu apresento essa questão macro com esses eixos de referência e no decorrer de cada início de semestre, ou mesmo no decorrer do semestre, mediante ao que for colocado como demanda por um ou por outra, né, a gente acaba atendendo. Agora, a gente tem uma literatura de referência, que ela é bem ampla, mas mesmo essa literatura ela não é uniforme com relação a cada semestre. As emendas até tem, o que é aquela bibliografia básica, complementar, mas a gente procura não ficar preso, embora a gente trabalhe com aquelas referências, mas a gente tenta ampliar de acordo com aquilo que é colocado por cada uma que esteja junto conosco na disciplina. Mas, basicamente, é pensando a capoeira em eixos, né? E esses eixos não é numa perspectiva de separar, mas a gente inspirá-la, a gente trabalha com interconexões, mas é como, deixa eu ver se eu acho uma linguagem mais adequada, porque eu sei que a área de educação física é muito polissêmica e depende da abordagem, mas é como se fossem unidades temáticas, em que alguns blocos de conteúdos eles vão estar mais presentes como referenciais. Agora, isso não é muito estático, até pela lógica da capoeira, ou dependendo da concepção daquele convidado, daquela convidada, a forma que ele faça a opção. Enfim, é mais ou menos assim que a gente... Mas qualquer coisa pode pegar o WhatsApp aí contra Mestre Fly ou Mestre Dunga, né, que aí eu posso, por e-mail, repassar algo do tipo. Né? A gente tem aqui, por exemplo, um núcleo de estudos de lutas, artes marciais, modalidades esportivas de combate e capoeira. Aí o pessoal até brinca comigo, porque a capoeira tá separada, Ti.
Eu digo, porque a capoeira ela tem uma singularidade, não é que ela é melhor ou pior, mas ela tem, né, ela não é uma coisa muito definível, mas ela tem que dialogar também com essas esferas de conhecimento. E aí eu tenho um amigo que colabora muito no grupo, que é o Denis, que é do judô, professor Denis, e no grupo tem gente do boxe, do jiu-jitsu, do karatê, né, gente que não é de nenhuma luta, mas tem uma curiosidade, e, às vezes, mesmo não tendo algum referencial direto sobre a capoeira num determinado tema, que pede, né, algumas especificidades, mas a gente tenta pensar coletivamente como poderia fomentar uma questão de pesquisa sobre aquilo na capoeira. Mas é algo muito iniciante ainda, e eu não poderia aqui ser irresponsável e dar isso como uma certeza. Contramestre, eu sou acadêmico de História, Sim. né? E aqui nos trabalhos que eu faço na região aqui da minha cidade, algumas vezes eu tive um pouco de bloqueio, inclusive pelas minhas colegas de profissão aqui, a respeito dessa questão histórica da capoeira, que muitas vezes vai oposto do que elas passam, não totalmente oposto, mas um pouco oposto do que elas passam através dos livros curriculares. O senhor, em determinado momento, falou que o senhor trabalha com pessoas de vários cursos também que passam pelo senhor aí para a prática da capoeira. O senhor já teve algum problema nessa questão de divergência de ideia da parte do pessoal da história com o que a gente ensina dentro da capoeira? Não, por incrível que pareça, eu tenho mais problemas, quando tenho, são poucos, tenho que ser honesto, com um ou outro colega, né, muitas vezes da educação física, de alguma outra preferência, não de capoeira, mas de conteúdo, vamos colocar desta maneira. Com a história, com a pedagogia, né, com a dança, com a psicologia, eu tenho uma relação muito tranquila. Agora, talvez, pelo fato de, embora eu tenha feito a minha formação inicial na educação física, a continuada foi na educação. Isso, por favor, gente, não é nenhum demérito, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer? Quando eu entrei no curso, né, de educação física, as disciplinas que eu tinha mais afinidade, veja, afinidade não é de achar que um é mais ou menos, é afinidade justamente foram filosofia, antropologia, sociologia, e era muito questionado, e era um dos poucos que tinha interesse pela educação física escolar, que todos os componentes são importantes, eu não estou dizendo que são estes não, mas, então, a partir desta boa relação que eu fui procurar o mestrado e depois o doutorado. Por exemplo, no doutorado eu trabalhei com teoria e história, eu trabalhei com história oral, que é da sua área, né? E foi um processo muito legal, eu tive que conversar com colegas da história que estavam fazendo lá o doutorado. E eram contribuições, eu não diria divergências, mas haviam ajustes, vamos dizer assim, metodológicos, numa perspectiva de contribuição para evitar o que seria um pesquisador mais militante do que pesquisador, né? Então, eu vejo isso com muita tranquilidade, né? Então, não tenho problema com relação a isso, não. Acho que todas as áreas do conhecimento, quando a gente consegue dialogar com a capoeira, somam bastante. Isso é um dos privilégios que eu tenho lá na universidade. A cada semestre, imagina, a cada semestre, eu tenho a possibilidade de estar com a média de 180 cabeças diferentes. Predominam os cursos de educação física, mas sempre tem, vamos colocar assim, que a cada semestre eu dialogue com 6 ou 7 áreas de conhecimento, né? E não é clichê o que eu vou falar, mas aprendo muito, aprendo muito. Recebo críticas construtivas, gente que manda pelo WhatsApp, que manda pelo e-mail, que chama para conversar, que dá sugestão, né? E antigamente, às vezes eu era um pouco mais reticente, porque eu estava naquela fase um pouco mais, como é que eu posso colocar, aguerrida. Pô, o professor sou eu tive essa fase também, viu, gente? Eu não sou nenhum santinho, coisa do tipo, não. Aquela coisa, poxa, no meio da turma colocou isso, mas no processo de amadurecimento pedagógico, a gente vai entendendo algumas coisas. Veja,
Eu não estou falando de alguém ser vulgar, indelicado, generalista, preconceituoso, isso eu não admito em qualquer tempo, em qualquer conjuntura. Mas a problematização, a discordância, o não gostar, o chegar ao final da disciplina e um aluno lá no relato dizer, olha, por mais que você tentou, não gostei de nada, tal, numa boa, levo numa... Agora eu peço para fundamentar, porque eu não estou fazendo aquilo por nota, é um parâmetro de autoavaliação processual, porque eu quero melhorar no próximo semestre. Né? Eu penso que qualquer profissional, isso não significa perder minha identidade, não ter postura, mas eu estou num ambiente que eu tenho que pensar o tempo todo coletivamente. Claro, tem a minha intencionalidade, tem o meu enviesamento, tem a minha contribuição, mas o discente, a discente, ele tem que estar num trabalho de protagonismo coletivo, porque eu estou numa prestação de serviço pública. É feito, meu amigo Mestre Dunga trabalha na escola, por mais que ele ame, eu sei que ele gosta muito da capoeira regional, pesquisa e tal, mas ele tem uma responsabilidade com outros temas, com outras leituras, inclusive com que ele possa não gostar em tese. Mas isso é um gosto do mestre, mas ele não pode negligenciar algum acúmulo. Eu sei que isso pode parecer uma coisa meio utópica, mas é uma questão de responsabilidade. É fácil isso? Não. Já tive problemas com isso. Quando eu digo problema de crise, que a gente fica meio aborrecido, vai procurar alguém para conversar, mas com o tempo a gente vai levando na boa. O que eu não gosto só é de falta de respeito. Você pode chegar aqui, alguém mandar daqui a pouco a mensagem, olha, tudo que o Tchê falou, agora eu só peço sempre que me dê a oportunidade de tentar elucidar. Por quê? Vou dar só um exemplo. Ano passado, eu fui numa faculdade privada e fiz uma vivência falando dessa questão ancestral e o que seria um exercício de ressignificação, considerando a possibilidade, não a certeza, mas a possibilidade, na minha concepção, de uma matriz afrodescendente ressignificada no contexto brasileiro, não pensando só geografia, mas inter-relações, e sem nenhum enviesamento, entendo, para não ser mal interpretado, eu não estou determinando nada, eu estou falando de uma leitura de um sentimento diante de algumas incertezas, vamos colocar assim. E aí, pelo fato de eu ter falado de ressignificação, para pensar uma capoeira pluriétnica, para pensar uma capoeira que segue sendo, para pensar uma capoeira que atendeu diferentes demandas, né? Poxa, olha, eu passei, eu estou mentindo para vocês, não, eu passei quase 2 horas fazendo vivência com berimbau, dinâmica, uma série de coisas, vou resumir aqui pelo tempo, e retornei pensando assim, né? Até conversei, algumas pessoas gostaram, mas teve uma pessoa da turma que num outro dia, num outro espaço, diz, olha, teve um professor aqui, achei a intervenção dele extremamente sectária, racista, que desconsiderou os aspectos ancestrais porque eu falei de ressignificação. Só por eu ter usado essa palavra. A palavra, assim, no sentido de entender que tem elementos pré-existentes e que as pessoas... E eu problematizei, eu não determinei. Quem me conhece sabe que eu falo muitas vezes, não digo nada. Mas não é por maldade, não. É porque eu entendo a autonomia intelectual das pessoas com relação às releituras que elas têm o direito, sim, de fazer, que é o papel de um educador problematizar, jogar questões, né? E as respostas podem ser provisórias, como são na maioria das vezes. Então, pelo fato de eu ter feito esse exercício, eu fui rotulado de uma coisa que eu abobino radicalmente. Mas veja só, agora também fiquei me avaliando. Digo, rapaz, será que eu me comuniquei bem? Se eu expressei bem? Né? O que será que aconteceu? Enfim, isso acontece, né? Então, só para ter um exemplo, isso ano passado, né? Eu fiquei sabendo, fui rotulado como se eu fosse uma pessoa sectária, racista, inclusive, foi colocado com relação à abordagem que eu fiz. E a minha abordagem, o eixo estruturante era de valorização daquele legado. Mas uma pessoa de uma turma de 40, né, interpretou totalmente ao contrário. Não estou dizendo que a culpa é da pessoa também, pode ter sido falta de competência minha, de conseguir pluralizar mais, sensibilizar mais, mas fiquei assustado, né? Mas não vejo com raiva essa pessoa, só estou dando um exemplo aqui do que pode acontecer em diferentes espaços. Já tive gente que se retirou da sala, porque eu trago os outros temas, a questão étnica, de gênero, né, de economia solidária, de meio ambiente, não tem tema proibido nas disciplinas. Mas, às vezes, algumas pessoas elas têm posturas e não fico com raiva, não. Vou lá, converso, tento problematizar. No início da minha experiência docente, eu ficava meio chateado, emburrado,
mas hoje eu trato isso com muita tranquilidade. Contramestre, então eu acho que nós vamos dando agora, se encaminhando para o final, nossos minutos finais. Então nós vamos fazer, como o Contramestre Fly começa, de repente citando até algumas das pessoas que participaram da nossa live, porque eu acho que é importante valorizar quem está nos valorizando. Então, começa com o Contramestre, depois eu falo, e o senhor encerra a participação. Pode ser assim, Contramestre? Tranquilo? Pode, tá ótimo. Então vamos lá. Fly, contigo. Então, gostaria de agradecer Pete Baiano, lá da França, que esteve conosco aqui, presenciando, a Fernanda Lopes Machado, Thiago Beck, Fábio Sombra, Glorinha de Santa Catarina, Mestre Punta Quinte de Porto Alegre, André Gomes, Contramestre Navalha de Brasília, a Silvinha, o Pauto de Porto Alegre, o Mestre Máximo de Salvador, Contramestre Crespo daqui do Rio Grande do Sul, a Esther de Salvador também, o Mestre Rouxinol, Contramestre Arrão, Estagiário Pezão, Mestre Saracura, Instrutor Cascão, Mestre Tamã, Ezequiel, Graduada Paulinha, Contramestre Besouro, nosso querido amigo e ator Ailton Carmo, Jonas aqui do Rio Grande do Sul, Estagiário Porongo, e Marquinhos. Então, agradecer a todos esses que estiveram aqui conosco, enviando mensagem ou dando um boa noite para o Contramestre, para o Mestre Dunga, e agradecer a todos mais uma vez, lembrando que amanhã temos 2 entrevistas muito bacanas, muito importantes. Ao meio-dia, professor Kwanza, diretamente de Angola, da África, batendo um papo com a gente sobre a ancestralidade, sobre a história da escravidão, e que ele vai passar a visão deles lá referente a todo esse processo triste que a gente teve na nossa história. E às 20 horas, a jornalista e escritora Lúcia, que fez o livro e o documentário de Mandinga e Manhattan. Então, eu agradeço a presença do Contramestre Tchê, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento. Obrigado, Mestre Dunga. E aí eu passo para vocês fazerem a consideração de vocês. Então, o senhor encerra, Contramestre. Também eu queria agradecer ao Contramestre Tchê, dar um fraterno abraço, Contramestre, muito obrigado pela sua disponibilidade de atender com tanta educação e com ética essa nossa possibilidade de interferência nas redes sociais. Eu gostaria de destacar, então, algumas pessoas que são da minha região aqui, agora eu fui olhar aqui as perguntas, o Guilherme Darenberg, que fez a pergunta sobre o conteúdo programático, eu não reconheci na hora, mas ele foi meu aluno, é um formado meu, então, só para poder salientar isso, tem algumas outras pessoas da região aqui que eu vi, o professor Fábio Sombra também, que é da nossa região, então deixa eu deixar um abraço, e todos os outros que de alguma forma ou outra participaram aqui junto com nós. Mais uma vez, agradeço imensamente. Quem gostou das palavras do Contramestre Tchê pode voltar na quinta-feira, que nós vamos falar sobre o Birimbau de Ouro, e com um time aqui de referência no bate-papo. A gente vai ter que organizar muito grande, porque vão ser muitas pessoas de referência, então a gente vai ter que estar bem afinado para a gente poder fazer esse debate. Então, Contramestre, obrigado pela sua delicadeza no trato com nós e com os assuntos referentes à nossa capoeira. A gente espera ter colaborado, que é a nossa ideia, com esses conteúdos de qualidade para esses momentos de isolamento social que a gente vive. Muito obrigado, a palavra é sua, Contramestre. Bom, gostaria de agradecer todos e todas, né, que foram citados aí pelo Contramestre Fly, né, aqueles e aquelas que não conheço, podem procurar o Contramestre Fly, o Mestre Dunga, né, eu tenho muito medo, às vezes, eu não sou muito hábil nesta linguagem tecnológica,
e talvez pela timidez, às vezes, possa não ter dado conta. Então, não estou falando para ser simpático, eu fico muito preocupado de repente, não ter contribuído de alguma maneira, não incomode procurar no privado e tentar ajudar. Falo isso com muita franqueza e, se demorar a responder, pode provocar. Isso não é favor a uma prestação de serviços, a gente tem que trabalhar coletivamente, em rede, e confio muito aqui na rede do Contramestre Fly, do Mestre Dunga, né, e estou falando isso com o coração muito tranquilo. É claro, um abraço especial àqueles e aquelas que, citados, eu vou lembrando pela amizade, o Mestre Máximo, inclusive é um parceiro lá do nosso projeto, lá na UFPE, sempre contribui conosco, né? Fico feliz que vai ter esse tema, tem algumas coisas a falar sobre o tema, que é um tema extremamente importante, é um gesto honorífico, extremamente pensado e que tem uma intenção política e também pedagógica, né? E fico muito feliz, saúde ao senhor, viu, mestre? A professora Esther também, meu abraço respeitoso, né? Ao contramestre Ayrton Carmo, né? Até esqueci de falar, né? O contramestre Besouro, o filme dele eu trato na disciplina, viu? O filme dele, né? A linguagem do cinema, gente. Eu acabei não citando, né? E ele tem uma contribuição muito grande, né? E digo não só por ele ter participado do filme, mas é muito interessante escutar dele todo o processo de preparação e repercussão. É uma contribuição muito legal. Então já fica meu abraço. Diga, mestre Dunga. Não, quem sabe ele participe com nós de um. Não posso perder a oportunidade. Quem sabe ele participe com nós. Deixar o convite aqui já na sua fala para ele participar com nós. Já conversei com ele aqui, mestre Dunga. Já tá sabendo. Não, recomendo. E recomendo não é só porque o filme teve a capilaridade que foi, é muito interessante ele falar do processo de preparação dele para o filme e as tensões pós-filme e uma contribuição que procuro valorizar, sim. Então, também deixo meu abraço e minha gratidão para ele e para todos e todas. Bom, gostaria aqui de dizer o seguinte, né? Agradeço esta prestação de serviços. Estou lá na UFPE disponível para qualquer uma que deseje algum intercâmbio, algum auxílio, conhecer. É um trabalho modesto, como sei que tem em todos os estados do Brasil excelentes trabalhos de ensino, pesquisa e extensão em diferentes instituições de formação. Não é assim dizer, olha, o Tchê falou de um trabalho singular. É um trabalho que recebe a cooperação de muita gente, de diferentes instituições, de diferentes agrupamentos. A gente tem o prazer de sistematicamente estar em intercâmbio numa aprendizagem compartilhada. Lembrando que isso não é favor, a universidade ela tem uma função social, né? Ela tem uma obrigação de prestação de serviços, e eu, enquanto um capoeira que tem minha formação no âmbito da capoeira, inclusive nas formalidades acadêmicas, eu sempre faço questão de dizer que minha primeira formação é na capoeira, né? Eu acho importante isso para valorizar alguns aspectos singulares. Queria desejar uma boa Páscoa para todos e todas, né? Espero que todos e todas, cada um à sua maneira, supere essa crise pandêmica, né, que está aí assolando de maneira extremamente... Sei que existem outras mazelas sociais, outros problemas, mas acho que é uma oportunidade de alteridade singular para a gente tentar ressignificar uma série de valores para que o nosso reencontro presencial nas diferentes rodas da vida, mantendo também essa roda virtual, por que não, como complementar, como potencialização, mas não negligenciando jamais as nossas relações humanas. Então, tudo de bom para vocês, fico feliz, perdão por qualquer aspecto que possa não ter contemplado. A ideia não é pensar a universidade como um espaço, como se fosse o cume de uma pirâmide. Pelo contrário, a universidade, de maneira horizontal, com a escola, com a rua, com a praça, com o centro social, com qualquer espaço institucional ou não, que cada uma possa fazer as suas opções de ações, reflexões, novas ações, tendo aí na capoeira esse leque muito amplo de possibilidades e que cada um que possa conseguir esse espaço tenha o cuidado ético e altero de tentar ampliar esse espaço para outros e outras que também possam gerar de maneira cooperativa e colaborativa outros espaços, porque muita gente não está em algumas posições, vamos dizer assim, por uma questão de oportunidade. Então, a capoeira tem um diálogo constante aí com questões de responsabilidade social.
e esse sentimento que eu tenho é uma aprendizagem com muitas referências boas de diferentes espaços de intervenção que cotidianamente sensibilizam a minha pessoa a fazer curo, feito uma roda de capoeira que tem o curo, é fazer o curo destes e destas que antecedem a minha pessoa, e espero ter muitos outros e outras aí que possam continuar fazendo o mesmo, tá? Tudo de bom para vocês aí. Obrigado, até a próxima. Boa noite. Boa noite.